Olá pessoal, eu me chamo Ayrton e agora eu vou apresentar o seminário da disciplina de processamento em alimentos de origem animal e eu fiquei responsável por falar sobre o queijo do tipo colonial. Então, vamos começar falando um pouco sobre a história, né? Por que se chama queijo colonial? Esse termo colonial, ele é dado para todos os produtos que são artesanais, produtos alimentares artesanais, fabricados pelos colonos europeus, principalmente os que vieram da Itália e da Alemanha. Então, o sul do país, ele tem muitas pessoas são descendentes de pessoas desses países. Então, esse termo ele é empregado em alimentos que são fabricados por descendentes ou que têm uma receita vinda desses países. E aí a gente tem não só o queijo, tem um produto também que é muito conhecido, é o café colonial. Então, é daí que vem o termo do queijo colonial. E o queijo colonial, ou queijo colônia, é aquele que é feito na região serrana dos estados do Rio Grande do Sul, principalmente Rio Grande do Sul, mas também de Santa Catarina. Então, esse é mais um alimento que o termo ele é dado não somente pela sua especificação, característica, ingredientes, mas pela região que ele é fabricado. Então, se um queijo ele é feito da mesma forma com que ele é feito aqui, lá no Rio Grande do Sul, ele é feito aqui na Paraíba, ele não pode ter esse nome porque tem que ser feito nessa região. E aí, uma coisa que está muito atrelada a esses tipos de queijo é o selo arte. Então, ele é um queijo artesanal, é um queijo que ele é feito em pequena escala. Porém, a comercialização dele, para ele ser comercializado no Brasil todo, ele tem que ter esse selo. Esse selo, ele tem uma série de especificações, é uma legislação bem rigorosa, e não consegui dados do estado do Rio Grande do Sul, mas de Santa Catarina, por exemplo, só tem dois produtores que têm esse selo. Então, é algo bastante difícil de se conseguir. E outra portaria também que rege a fabricação desses queijos é a CEAPA número 55, de 2014, que ela fixou algumas normas técnicas para as microqueijarias. Então, aqui tem definindo o que é um produto artesanal, que é aquele feito em pequena escala, a partir do leite obtido de animais sadios, beneficiado no estabelecimento de origem de acordo com os processos tradicionais que lhe confiram consistência, coloração e sabor próprios, seguindo regulamentos técnicos de identidade e qualidade específicos. Então, como o queijo ele tem como ingrediente principal o leite, que é um ingrediente que requer muito cuidado, chega a ser difícil a comercialização dele, porque sabemos que nem todas as microqueijarias, pequenos negócios conseguem ter uma legislação assim bem aplicada. E aqui tem algumas características do leite e do leite não, do queijo. E a primeira é o leite. Então, esse queijo, ele era feito, eu coloquei aqui cru e pasteurizado, mas por que cru? Porque antes ele era fabricado com leite cru. E aí a gente sabe que o leite cru ele tem riscos. Então, o leite ele tem que ser pasteurizado, porém, eu acredito que em fabricações mais tradicionais, assim, para uso pessoal, eles acabam fazendo cru por ser a receita original. Mas o leite, ele é pasteurizado. E aí o gado, ele ele vem de vacas leiteiras europeias, das raças Jersey e vacas holandesas. E a alimentação desse gado era uma alimentação adaptada, chamada de pastagens exóticas melhoradas, porque elas são manipuladas meio para que elas sejam parecidas com as pastagens da Europa. Então, o queijo serrano, por exemplo, ele é um queijo muito parecido com o queijo colonial, mas ele se difere pelo gado e a alimentação do gado, porque no caso do serrano, o gado ele é o gado nativo.
ou misto aqui do país. E a alimentação do gado é a pastagem do próprio país aqui. Já no caso do colonial é como se eles adaptassem tudo para como se fosse como se tivesse feito fazendo o queijo na Europa. E aqui tem algumas características sensoriais do queijo, que é uma crosta dura ou semi-dura, a massa de cor amarelo pálido, ela tem que ser macia, de cremosidade média, tem uma boa elasticidade, tem que ser facilmente fatiável e derreter bem quando ela for submetida ao calor. E a gordura, em relação à gordura, tem que ser um queijo semi-gordo, com um sabor lático e mediamente picante. E aí uma coisa que, em relação a essa parte picante do queijo, é que quanto mais envelhecido ele é, mais picante e complexo fica o sabor, mais apurado fica o sabor. Então tem isso também. E aqui em relação ao fluxograma, que aí a gente tem um leite resfriado, aí acontece a filtração, a adição do coalho para ter a coagulação, né, do leite, que é a próxima etapa, e o corte da massa, a salga. Aí no caso dessa salga, eles retiram o pingo, que é conhecido como o fermento do soro de queijo, para fazer a próxima batelada, a próxima fabricação. Então, nessa etapa de salga aqui. E aí acontece a maturação, que é em torno de 30 a 75 dias, e o produto final. Então, é basicamente isso sobre o queijo colonial. E muito obrigado aí por ter assistido.